Oi, gente, tudo bem? Demorei, mas voltei. Quero já pedir desculpas pra vocês pela minha demora em reaparecer aqui, mas é que com bebê pequeno às vezes as coisas vão se complicando durante o dia, e quando a gente vê já passou o dia e a gente não conseguiu fazer tudo o que a gente queria fazer. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto específico do Pedro, que a gente ficou sabendo na gravidez e eu quero dividir o assunto com vocês, tá? Então hoje a gente vai conversar sobre o pé torto do Pedro. Vamos lá? Conhece ainda? Ih. Então, se não me conhece ainda, meu nome é Ramone, eu sou mãe do Pedro e eu tive a gravidez dele através de uma fertilização in vitro. E eu vou deixar aqui os links onde eu falo sobre a fertilização in vitro, como eu consegui o positivo na primeira tentativa, para te saber um pouquinho mais da minha história, tá? Então, gente, com 30 semanas de gravidez, vocês devem imaginar que uma gravidez por fertilização in vitro, ela envolve uma questão emocional bem forte, né? Então, com 30 semanas de gravidez, num sábado, eu estava com muita dor embaixo da barriga e eu tinha algumas contrações. Eu e meu marido fomos para o plantão obstétrico para ver, né, porque eu tava com esses sintomas e foi visto que eu estava com infecção urinária. Então o médico ele pediu, por isso que eu tinha as contrações, né, porque a contração e a dor aqui embaixo era causada pela infecção urinária. Daí o obstetra, ele pediu então pra gente fazer uma ecografia e uns exames, pra eu fazer uns exames de sangue, né? Eu colhi a urina pra fazer o exame, colheu o sangue pra fazer exame de sangue e encaminhou a gente pra uma ultrassonografia pra ver como é que tava o bebê. Eu fiquei bem feliz, porque já fazia tempo que eu não fazia uma ultrassonografia, a última tinha sido a morfológica com 24 semanas. Então eu tava bem feliz que eu ia ter bebê, né? Então a gente fez a ecografia, estava tudo bem com o bebê, tava com o tamanho normal, tava tudo certinho. Mas daí a ecografista começou a perguntar quantas ecos a gente tinha feito, se tinha dado tudo normal, e eu comecei a ficar um pouco apreensiva. Então ela falou que ela tinha visto naquela eco que ele tinha o pé torto. Por que que ela conseguiu ver que ele tinha o pé torto? Porque ela vê o bebê assim de perfil, né, na ecografia. E ela não conseguia ver a sola do pé dele, né? Então ela viu que tinha esse problema do pé torto e disse que era pra gente acompanhar essa questão do pezinho dele. Voltamos para o meu obstetra depois de uma semana e a gente questionou ele essa questão do pé torto. Ele nos explicou que naquele momento não tinha o que fazer, que era feito um tratamento após o nascimento, que o pezinho seria engessado. E mas assim, deu várias explicações, mas não sei, sabe? Eu não tava entendendo muito bem, né? Eu não tava concatenando muito as ideias. Daí a minha pergunta pra ele foi: o Pedro vai ter que fazer uma cirurgia assim que nascer? Ele me disse não. Esse pezinho torto traz algum problema pra ele para o nascimento? Não. Então eu pensei assim, bom, então se não traz problema nenhum, eu vou deixar pra pensar nisso quando ele nascer, quando for o momento e, né, e bola pra frente. Durante a gravidez ali, eu não pensei mais no assunto, tá? Meu marido ficou um pouco mexido ali nas 2, 3 primeiras semanas que a gente ficou sabendo. Mas enfim, né? Tocamos o assunto tocamos a gravidez, aproveitando ali os últimos instantes, as últimas semanas. E a gente acabou não contando pra ninguém, tá? Acho que uma semana antes do Pedro nascer, que ele nasceu um pouquinho prematuro, dá uma olhadinha aqui no vídeo onde eu conto. A gente contou pros nossos pais que que ele tinha a questão do pezinho torto e que ia ser necessário fazer um tratamento logo depois do nascimento. Bom, daí o Pedro nasceu no dia 29 de novembro de 2018. Vou deixar o link aqui que tem o dia que eu conto como é que foi que ele nasceu. Foi um dia lindo que eu nunca mais vou me esquecer, né? O dia que eu vi meu bebê pela primeira vez. E ele nasceu super bem, tá? 36 semanas e efetivamente ele tinha o pezinho torto, tá?
Daí o pediatra, ali dos 2 dias que a gente ficou no hospital, quando nos deu alta, já pediu pra gente procurar um ortopedista, nos indicou ortopedista, e quando o Pedro tinha 4 dias de vida, a gente já estava na consulta com o ortopedista. E daí, como é que foi? Ele nos explicou que, eu tô olhando aqui porque o Pedro tem que ir dormindo, tá? Que o pé torto do Pedro era o pé congênito, ou seja, tá uma má formação, né? Não era posicional, ele não ficou torto porque ele ficou a gravidez toda numa posição, né? Era congênito. E o protocolo de tratamento eram 4 semanas com gesso para ir colocando o pezinho no lugar e depois fazer uma cirurgia para soltar o tendãozinho e usar uma bota ortopédica, a bota de Dennis Brown, tá? Então vamos no início, tá? Vamos por partes. O Pedro já usou as 4 semanas de gesso que ele tinha que usar e ele já fez a cirurgia para soltar o tendãozinho, tá? Eu vou colocar agora aqui na tela a foto das semanas do pezinho do Pedro. Então vai ter o quadrante com cada semana, com a primeira semana, segunda semana, terceira semana e quarta semana, para vocês verem como fez diferença, tá? Vou colocar a fotinho aí para vocês verem. Depois que passou essas 4 semanas, o Pedro fez a cirurgia no calcanharzinho para soltar o tendão. Porque com o gesso, o pezinho dele iria ficar assim apontando para baixo, tipo pé de bailarina, né? Então precisa fazer a cirurgia para soltar o tendãozinho para o pezinho ficar assim. Ele já fez essa cirurgia e ele está agora na fase de recuperação. Ele tem que ficar duas semanas com esse gesso antes de começar a usar a botinha de Dennis Brown, que na verdade é uma órtese, tá? Eu vou colocar a fotinha aqui da botinha para vocês entenderem de que bota eu estou falando. A cirurgia é uma cirurgia relativamente tranquila, tá? Ela é uma cirurgia rápida, em 20 minutos ela tá feita. O pior, assim, é deixar o bebê em jejum, né? Que tem que ficar em jejum durante... No caso do Pedro, teve que ficar em jejum durante 4 horas. E... ele vai chorar, mas tudo bem. Assim que ele chorar, eu pego ele e já volto. Vamos ver se eu consigo. Coloquei ele mamar, vamos ver se eu consigo terminar de fazer o vídeo ainda hoje. Então agora ele tá na fase de recuperação, né, da cirurgia. Ele tem que ficar de 2 a 3 semanas com o gesso. Então ele está de gessinho agora no pé, né? E a próxima etapa vai ser ele começar a usar a botinha de Dennis Brown. É uma órtese, né? A gente chama botinha de uma forma carinhosa, mas é uma órtese. O tratamento sendo feito certinho, bonitinho, ele não vai ter sequela nenhuma na vida dele. Ele vai ser uma criança que vai ter a mobilidade do pé, vai ter a função do pé, vai conseguir brincar, vai conseguir correr, vai conseguir fazer todas as atividades que uma criança faz, né? Apesar disso, não quer dizer que o tratamento ele não foi doloroso, ele não foi estressante, principalmente para os pais. O primeiro gesto que ele colocou, ele chorou durante 24 horas. Foi bem ruim, daí a mãe chorou junto, o pai chorou junto. Foi bem desgastante, né? Agora já passou a pior parte, mas ainda a gente tem um longo caminho pela frente, porque a botinha ele vai usar nos primeiros 3 meses 24 horas por dia e depois ele usa até os 4 aninhos de idade durante 14 horas por dia. Então ainda a gente tem um longo caminho aí do tratamento, mas em nenhum momento a gente pensou em não fazer o tratamento, porque isso é pro bem do Pedro, né? E pequenininhos assim, eles têm uma capacidade de adaptação impressionante. Hoje o Pedro tá com 2 meses e meio e ele já viveu mais tempo da vida dele com o gesso do que sem o gesso. Dói uma mãe e um pai olhar o filho com a perninha engessada? Dói, não vou mentir pra vocês. Dói, meu coração ficava pequenininho, principalmente no início, onde ele também estava se adaptando ao gesso.
onde era visível que ele se sentia incomodado com o gesso. Dói, é ruim, mas é necessário para ele. Eu seria irresponsável se eu não fizesse o tratamento da forma correta para possibilitar aí que o pezinho dele ficasse um pé não torto, né? Pra arrumar aí o pezinho dele, né? Então, hoje, né, ele tá na metade aí do gesso depois da cirurgia. E o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser quando ele vai colocar a órtese, quando a gente vai passar a usar a órtese 23 horas por dia. E daí eu vou falar sobre esse novo desafio, de como vai ser usar a órtese, do dia que a gente colocou, como é que tudo vai como é que ele vai se adaptar, como é que a gente vai se adaptar, porque eu acredito que precisa também de uma adaptação. Então eu te convido a assistir os outros vídeos aqui do canal para te conhecer a nossa história, de como o Pedro veio na nossa vida, né? Que a gente teve que passar por uma fertilização in vitro em razão de um problema de fertilidade. E se tu conhece alguém que tem problema de fertilidade ou com o pezinho torto do seu filho, diz pra me seguir, diz pra acompanhar o nosso conteúdo aqui no canal e me diz o que tu achou do tratamento do Pedro. E me diz também o que tu achou do pezinho dele. Tá ficando bom, né? Então tá, gente. Voltamos a nos falar na próxima semana, quando ele colocar a órtese, tá bom? Beijos.